escolas vão ir acabar tudo, que tá uma esculhambação. Avisei. Agora tô avisando de novo. Preste atenção no meu aviso. A prefeita Cláudia Oliveira não pode ser candidata à reeleição. Anotem aí. Gabiru, quem dá esta informação não sou eu nem você, é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que julga todas as causas eleitorais em última instância. Foi feito um julgamento recente e a corte, como nós chamamos o alto tribunal, entendeu que prefeitos com contas rejeitadas e que haja dolo, que haja intenção de desviar recursos, como é o caso daqui, não poderão ser candidatos, mesmo que a Câmara de Vereadores aprove as suas contas. Eu disse isso na semana passada, falei aqui, muitos disseram, não, isso é conversa de Ubaldino. Lá atrás disseram que o Robério não podia ser candidato e se elegeu, chegaram a dizer isso. Robério já aparece agora na lista dos sujos de 2012. E a prefeita Cláudia vai aparecer em breve na lista dos sujos de 2013. Mas aí, Gabiru, agora vocês vão ouvir aqui, não é a voz de Ubaldino. Vocês vão ouvir aqui agora a voz de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e são membros também do Tribunal Superior Eleitoral. Os 2 são ministros da mais alta corte brasileira. Eu estou falando do ministro Toffoli e do ministro Luiz Fux. Os 2 fazem parte do TSE, os 2 participaram do julgamento, os 2 disseram que não pode. E aí, Gabiru, nós trouxemos aqui de viva voz a voz do ministro Fux explicando juridicamente por que Cláudia não pode ser candidata. O ministro Fux falando em claro e bom português que prefeito com contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, mesmo que aprovada pelas câmaras de vereadores, a partir de agora não podem ser. Eu disse aqui, eu avisei aqui, me criticaram, os apaniguados da prefeita, os que você chama de orelha seca, andaram me criticando. É os carrapichos de prefeitura. Agora, a prefeita Cláudia já sabe que não é candidata, mas ela tá fingindo pra ser, pra lá na frente, ela apontar ou a filha ou Beto do Axemoá como candidato sucessora. Vamos ouvir aqui, Gabiru, primeiro vamos ouvir o ministro carioca, ministro Luiz Fux, membro do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o ministro Luiz Fux. O prefeito, ao atuar como ordenador de despesas, não desempenha função eminentemente política, mas, ao invés, sua atuação diz respeito diretamente ao funcionamento da máquina administrativa municipal, na medida em que o julgamento das contas pontuais, isto é, de gestão do Executivo Municipal pela Corte de Contas, tende a gerar os incentivos corretos, promovendo com maior eficiência a realização de gastos públicos e adequando as condutas dos prefeitos às diretrizes normativas balizadoras da atuação dos responsáveis pela gestão de despesas públicas. A causa da inelegibilidade veiculada na linha G recebeu a chancela de sua constitucionalidade. A causa da inelegibilidade veiculada na linha G recebeu a chancela de sua constitucionalidade. O pronunciamento da Suprema Corte nessas ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30 deve ser compulsoriamente observado por juízes e tribunais, posto a revestir de eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, não se revelando possível proceder a reduções teleológicas no âmbito de incidência das disposições declaradas constitucionais. Gabiru,
Vou tentar traduzir pro português. Traduza mesmo, Uba. Tenta traduzir aí em miúdos, porque o ministro falou aí numa linguagem própria do direito. Você que é um estudante de direito, já é quase advogado, traduz aí pra gente, Uba. Me acode aí. Ele disse, Gabiru, em claro e bom som, o ministro Luiz Fux, que ajudou nesse julgamento, que ajudou a decidir contra os prefeitos vigaristas. Gabiru, qual é a decisão? A decisão é o seguinte, que além de ser prefeito, o prefeito, que é um cargo político, ele também é gestor da máquina pública, e que o seu julgamento não cabe só à corte política, que é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é julgadora de contas, desculpe, mas é uma julgadora política. Você olha a Câmara de Porto Seguro, por exemplo. Desculpe que eu engasguei um pouco. A Câmara de Porto Seguro só tem aí talvez o Geraldo, que tem alguma formação contábil. Os outros vereadores não têm formação contábil. Como eles poderiam... E olha que Geraldo, ainda assim, volta e meia, ele vive se enrolando aí nessa contabilidade dele. Pois é, mas veja bem, mas é o único que ainda tem alguma intimidade com a contabilidade. Vamos dizer assim. Os outros não. Os outros são agentes políticos eleitos democraticamente pelos seus eleitores, mas eles não têm a obrigação de saberem sobre contabilidade. Para ser vereador, não precisa saber de contabilidade. Não é regra, a lei não exige. E o julgamento das contas pelas câmaras são julgamentos e não são julgamentos técnicos. Os julgamentos técnicos acontecem pelos auditores dos tribunais de contas dos municípios. Que são técnicos, né, Baldino? Técnicos especialistas no assunto. E tem toda uma hierarquia. As câmaras e também as prefeituras são obrigadas a prestar conta a uma inspetoria regional que fica em Eunápolis. Lá eles fazem a primeira triagem das contas. Eles enviam para Salvador no final do ano as contas do município, aonde são julgados por conselheiros de contas, que são julgados inclusive por auditores especializados, concursados, com curso, com especialização, é revisto pelo Ministério Público. Tudo isso, Gabiru, é feito nos tribunais de contas. Quando chegam lá, eles emitem um parecer. Esse parecer é pela aprovação ou pela reprovação. Até então o entendimento é de que lá no Tribunal de Contas era apenas um parecer opinativo e que esse papel era julgamento da Câmara de Vereadores. Agora esse entendimento mudou. Mudou tudo, porque houve a alteração da linha G, que da lei de elegibilidade, aonde diz que se houver dolo do gestor, porque o prefeito, além de ser um agente político, ele é gestor da máquina pública e ele responde, Gabiru, pelo dolo da malversação dos recursos públicos. É o que eles chamam, né, Uba, de vício insanável. Vício insanável. E aí, Gabiru, quando o parecer das contas, ele era pela aprovação ou pela rejeição, a Câmara poderia mudar o seu resultado diante 2/3 de votação. Agora, independente de mudar, mesmo que as contas da prefeita de 2013 foram rejeitadas, e se a Câmara aqui, montada na cinquentinha ou na Pop 100, mudar o voto do tribunal, vai ser ineficaz. E quando ele fala que essa nova interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, sustentado pela declaração de constitucionalidade da linha G, que a lei, ela é constitucional, ela vale com efeito erga omnes. Sabe o que significa isso? Traduz vale aí. Pra todo mundo. Vale pra todo mundo. Vale para presidente da República, presidente, vale para governador, prefeito, presidente de Câmara, diretor de órgão, vale para todo mundo. Não tem exceção. E muito aí bem, o ministro... Uba, você tá ficando um bom advogado. Ó, repete aí, o Luiz Fux, quando ele fala, inclusive, a palavra erga omnes. Erga omnes vale para todos. Vamos ouvir de novo. O prefeito, ao atuar como ordenador de despesas, não desempenha função eminentemente política, mas,
Ao revés, sua atuação diz respeito diretamente ao funcionamento da máquina administrativa municipal, na medida em que o julgamento das contas pontuais, isto é, de gestão do Executivo Municipal pela Corte de Contas, tende a gerar os incentivos corretos, promovendo com maior eficiência a realização de gastos públicos e adequando as condutas dos prefeitos às diretrizes normativas balizadoras da atuação dos responsáveis pela gestão de despesas públicas. A causa da inelegibilidade veiculada na linha G recebeu a chancela de sua constitucionalidade. A causa da inelegibilidade veiculada na linha G recebeu a chancela de sua constitucionalidade. O pronunciamento da Suprema Corte nessas ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30 deve ser compulsoriamente observado por juízes e tribunais, posto a revestir de eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, não se revelando possível proceder a reduções teleológicas no âmbito de incidência das disposições declaradas constitucionais. Gabiru, ele ainda falou uma coisa que passou despercebido para mim. O que foi que ele disse, Uba? Efeito vinculante. O que significa isso, Uba? Me ajuda aí, Uba, me acode. Significa que o juiz eleitoral daqui de Porto Seguro, nem o Tribunal Regional Eleitoral poderá julgar diferente, porque o efeito é vinculante. O que julgou lá tem que ser julgado igual. Gabiru, isso fulmina de uma vez por todas com a possibilidade de Cláudia... E essa decisão é uma reviravolta absoluta. E é recente. A próxima eleição, certamente, o Baldinho, terá uma reviravolta enorme. Mas tem ainda o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral que lhe explica melhor. Vamos ouvir o ministro Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a questão que traz o voto visto apresentado pelo ministro Luiz Fux é de extrema importância. E o ministro Luiz Fux lembra que este dispositivo, portanto, agora tem a chancela da constitucionalidade do poder vinculante da decisão declaratória formulada pelo Supremo da sua constitucionalidade. Ou seja, no momento em que o prefeito age como ordenador de despesas, as contas que ele presta nesta condição não se sujeitam ao julgamento final da Câmara de Vereadores. Basta o julgamento do Tribunal de Contas. Nesta condição, não se sujeitam ao julgamento final da Câmara de Vereadores. Basta o julgamento do Tribunal de Contas. Ouviu, Gabiru? Ô, Zorra! Ouviu? Eu avisei, não avisei, Gabiru? Avisou, eu avisei. E eu não acreditei, Uba. Eu avisei. Quem tá falando aí, Gabiru, não é você, não sou eu, é o ministro presidente do tribunal que julga. É, exatamente, é o presidente do ministro do tribunal que julga. Seria até interessante a gente ouvir mais uma vez. Vamos ouvir o Fux, não. Ouvir o Toffoli de novo, o presidente do tribunal. Então, a questão que traz o voto visto apresentado pelo ministro Luiz Fux é de extrema importância. E o ministro Luiz Fux lembra que este dispositivo, portanto, agora tem a chancela da constitucionalidade do poder vinculante da decisão declaratória formulada pelo Supremo da sua constitucionalidade. Ou seja, no momento em que o prefeito age como ordenador de despesas, as contas que ele presta nesta condição não se sujeitam ao julgamento final da Câmara de Vereadores. Basta o julgamento do Tribunal de Contas. Basta o julgamento do Tribunal de Contas. O que já ocorreu, não é isso, Uba? Já reprovou e já identificou o dolo. Ela como gestora, independente de ser prefeita, independente do resultado da Câmara. Já foi julgada justamente o primeiro mandato dela, 2013, as contas foram rejeitadas, já foi rejeitadas pelo Tribunal de Contas e agora, Uba, com essa nova decisão do tribunal, agora a votação dos vereadores tanto faz como
tanto fez. Como tanto fez. Tanto faz como tanto Aquela barganha de vereador Pop cueca 100, suja, nem de pop 100, que andava atrás de negócio de trocadinho pra aprovar a conta de prefeito. Dançou. Acabou, papai, acabou. Gabiru, e outra coisa, não é só isso não. Você imagina que agora começou o processo eleitoral. Você percebeu pelas ruas, não percebeu, Gabiru? É verdade. Você percebeu? É. Você viu as placas? Você viu placa? Já tô vendo placa por aí. Não é a prefeita da placa? É a prefeita da placa. Ela não foi a mulher da placa, o maridão da placa, cheio de placa, não era placa na campanha? Agora é Já começou a campanha. Já começou, agora é a propaganda. Só que agora, essa custa 4 milhões. Que as pessoas aqui, Gabiru, quem vai pro posto de saúde, chega lá e é humilhado, ficando lá 4, 5 horas esperando pra ser atendido, chega lá, sai e não tem um remédio. Esse cidadão que sai pra lá, que o remédio custaria 8, 10, 15 reais, vem a prefeita enchendo a cidade de placa que custa 4 milhões de reais pra mentir. Da mesma vez que ela mentiu, vocês lembram? Eu vou fazer aqui a retrospectiva de um monte de mentiras que nós já pegamos e descobrimos. Ela, quando foi pega com a boca na botija, na expressão popular, dizendo que ia roubar 1 bilhão, quando o jornalista da TV Globo perguntou pra ela se ela realmente ia roubar 1 bilhão, ela disse que ia comer um agulhão. Foi ou não foi? Não foi ela que disse? O Brasil inteiro viu isso. Mas não foi ela que viu isso? Foi ela que disse isso. Ela que disse. A partir daí, ela ficou conhecida como a prefeita Agulhão. Lembra disso? Ela disse na frente da TV, sem ficar com a cara vermelha, na maior cara de pau do mundo, dizendo que ela falou que ia roubar 1 bilhão, que agora ele ia comer um agulhão. Você lembra, eu lembro, todo mundo lembra. Essa mentira foi a primeira que ficou marcada. Essa entrou pra história. Essa ficou pra história. Foi um marco. Ficou pra história. Depois, Gabiru, veio as ações pra tirar a igreja, derrubar a igreja. Depois vieram. Ela falou pra Danilo Suprilar lá no Baianão que não ia trazer ninguém de Eunápolis. Tem mais de 1.500 funcionários de Eunápolis trabalhando na prefeitura de Porto Seguro. É a segunda maior mentira da prefeita Cláudia. Chegou a dizer que lá o pessoal não ia precisar da boquinha. Utilizou essa expressão. Não ia precisar da boquinha da prefeitura daqui. Aí, como a prefeita Agulhão, ela é discípula e praticante da mentira, ela resolveu agora que a mentira era pouca, ela quer propagandear a mentira, ela quer aumentar a mentira, só que ao custo de 4 milhões de reais. 4 milhões! Ela não explicou até agora o que ela fez com o dinheiro da pipoca, ela não explicou até agora o que tá fazendo, que o Luiz Eduardo não tem nenhum parafuso para emendar os ossos de quem quebra, ela não explicou porque falta remédio, por que as escolas estão tudo caindo aos pedaços, ela não explicou porque tirou o dinheiro da regência dos funcionários da educação, ela não explicou nada disso, mas mentir, Gabiru, a mulher é craque. Aí tem que tirar o chapéu. Também aí é outra coisa que não tem burocracia, Uba. Não tem burocracia. Aí mente na lata. Mente na lata. Gabiru, deixa eu falar uma coisa pra você. E agora eu vou falar de um assunto que todo mundo tá vendo. A cidade tá cheia de placa. Na campanha foi assim, você lembra, né? Tinha mais de 5 mil placas do marido pra deputado, tinha mais de 5 mil placas do agulhão pra prefeita, agora começou a campanha! Eu só não sei quem vai ser o candidato dela, porque ela tá inelegível segundo o presidente do tribunal. O ministro acabou de falar aí, com todas as letras. Ela tá fora. Quem será? Ela vai dizer que lá na frente ela vai botar alguém no lugar dela. Alguns falam que é a filha, outros falam que é Beto Quebra-Isopor. Gabiru, eu não sei ao certo quem será, mas ela hoje não é. A não ser que o tribunal mude de entendimento lá na frente. Mas hoje tá aqui o presidente falando. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral falando. Mas ela vai continuar mentindo. A placa, eu vi uma ali perto da rodoviária, lá, 300 ruas de pavimentação. Aqui perto da rádio já tem outro, 300 mil metros de asfalto. 300 mil metros de asfalto vai chegar em Itabuna. Aí são os Itabuna! Aí são os mentirólogos de plantão, né? O pessoal da mentirologia. Gabiru,
E a mentira é sem tamanho. Eles aumentam, e agora turbinado por 4 milhões de reais pra mentir. Agora a mentira vai correr solta. Nunca se viu tanto asfalto, nunca se viu tanta coisa. Gabiru é a mesma mentira do agulhão pro bilhão. É a mesma mentira de que não ia empregar ninguém de Eunápolis. É a mesma mentira que não ia derrubar as igrejas do Parque Ecológico. Tudo, como diz Somebody Love, né? Bolodório, mentira. É por isso que a gente pede aquela música, pega na mentira, pega né? Na mentira. Gabiru, é um absurdo. Porque é o seguinte, eu até fiz essa conta com você no programa passado. Da balsa até chegar a ladeira do Arraial, dá em torno de 4,5 km, 5. Aquele trajeto todo tem 12 metros de largura. Se você imaginar que todo aquele pavimento dá cerca de 60 mil metros de calçamento. Gabiru, eu calcei praticamente todo o Campinho. Calcei quase todo o Areão, Paquetá, calcei a rua do estádio de futebol. Eu fiz asfalto, calcei todo o calçamento que o Arraial da Ajuda tem hoje, foi eu que fiz. Se você juntar tudo isso, não dá, né? Se ela fizer o calçamento dela e do ex-prefeito Abade somados, não chega a 1/3 do que eu fiz. Como é que eles falam que tem 300 ruas calçadas? 300 quilômetros também. A da rodoviária tá falando 300 ruas. 300 aqui perto da rádio tá 300 mil metros. Tem outra falando 300 quilômetros. Passa de Itabuna, eles estão mentindo, uma mentira atrás da outra. Né? Então, quando você vê uma placa dessa, tem uma placa ali perto do Paulo Souto, que a obra iniciada e já terminada e a obra não começou. É uma mentira atrás da outra. Eles mentem, é o hábito, Gabiru. É o hábito. Eles mentem desde a campanha e eu avisei. Não foi uma vez. Agora, da mesma forma, Uba, que você avisou, ela também avisou. Ela também avisou. Não foi só você que avisou, não, porque ela avisou e ela deixou claro. Eu vou fazer uma ponte, vou fazer um orçamento de não sei quanto, eu vou ficar com não sei quanto. Não concorda, fulano? Concordo. Concordo e até dividir. Eu concordo. E na matemática dela, ela disse que iria, foi ela que disse, que ia fazer uma ponte de 2 bilhões e 1 bilhão ela ficava. Matematicamente é a metade, é 50%. Matematicamente é 50%. É pior do que o PT lá na Petrobras, é pior. E aí, Gabiru, que lá o PT na Petrobras era 3%, 4%, 5%. E ainda assim dá essa roubalheira desse tamanho. Aqui a prefeita falou em 50%. Aqui é metade. E aí, Gabiru, a filha do vereador Bené, Janaína, lá de Trancoso, disse aqui no programa, lá no depoimento na rádio não, na Câmara, ela disse que o asfalto da prefeita era contratado de 3 centímetros, mas se fazia 1,5 centímetros. Mas pra mim não é novidade, porque a prefeita na campanha disse que ia roubar metade. E a administradora de Trancoso, Uba, ela disse claramente lá nesse depoimento na Câmara de Vereadores que ela procurou o secretário de obras, o Marlos Brasileiro, e colocou para ele essa situação em que estava sendo utilizada apenas a metade que estava na licitação. No entanto, o Marlos deu uma explicação aí qualquer, não deu em nada. Já o Jailson, que a Janaína acusou de estar fazendo trambique lá no negócio do estacionamento, foi demitido 15 dias depois. Já o Marlos Brasileiro não explicou zorra nenhuma da metade do negócio. Não gaguejou, não explicou nada, ficou tudo por isso mesmo. Ficou tudo do mesmo jeito. Gabiru, olha aqui em Nova Caraíva, a escola está com a obra inacabada. Uba, só levantar as paredes, a obra abandonada, escola sem cadeiras. Não me identifico, pois sou funcionária.
Tá aqui. Nessa sequência aí, Uba, a escola Frei Miguel, que você conhece muito bem, do Arraial da Ajuda, essa escola, ela atende lá cerca de 400 alunos, 500 alunos, tá funcionando com um só banheiro, apenas um banheiro para atender mais de 400 alunos, professores, funcionários, apenas um vaso sanitário tem na escola Frei Miguel do Arraial da Ajuda. Tem escola aí entrando morcego, entrando pombo, menino já caiu de saúde. Em Trancoso tinha escorpião, né? No outro dia tinha um rato lá na central de regulação. O rato tem muito aí, né? Tem rato. Tem rato da barriga branca. Muito rato da barriga branca. Tem que dedetizar esse negócio. Pra carregar metade do dinheiro de Porto Seguro tem que ter muito rato. Tem que ser um rato gordo, acostumado a mamar. Epa! Ô, Gabriel, eu quero mandar um abraço pra Zequinha da rua ACM do Baianão, tá sempre ouvindo nosso programa, não perde por nada. Bom dia, Uba, manda um leleque pra seu Astor, meu pai, minha esposa Márcia, minha filhota